Tem uma coisa que tá na minha cabeça há semanas já, e eu pensei muito se eu ia realmente fazer isso, se eu realmente ia falar sobre isso, mas eu acho que muitas pessoas se identificam com o que eu vou falar. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você tá assistindo. Aqui é boa noite. Mas nas últimas semanas não sai da minha cabeça a palavra nicho. Desde que eu criei o canal aqui em 2021, eu sempre escuto. Você tem que encontrar o seu nicho e é nisso que o seu canal vai se basear. Mas aí como que fica na minha cabeça isso? Eu tenho inúmeros interesses, eu tenho vontade de falar sobre diversos assuntos. A maioria deles está relacionada ao mundo de maneira geral, não necessariamente viagem, mas em algum momento isso se conecta. E é isso que eu vou falar hoje. Eu não vou falar de Suécia, não vou falar de passagem aérea barata. Inclusive, eu assisti um vídeo esses dias falando justamente sobre nicho. Será que realmente a gente tem que seguir um nicho, tem que seguir um molde? Porque tanto no Instagram, que é o que eu uso, e o YouTube, eu sinto que as coisas estão tão iguais que até a opinião das pessoas acabam indo tudo para o mesmo lugar. A pauta, a opinião, e parece que as pessoas não têm mais espontaneidade ou não têm mais originalidade para criar nada. E às vezes eu fico muito refém disso. Eu não consigo produzir o que eu gostaria de produzir, eu não falo sobre o que eu gostaria de falar, porque eu fico pensando, mas será que cabe aqui? Mas por que não caberia? Eu fico me questionando, será que eu posso falar isso? Será que seria legal trazer esse assunto? E aí eu acabo assistindo alguém que teve basicamente a mesma ideia que eu tive e coloca pra fora, e outras pessoas se identificam. Eu falei, caramba, devia ter feito. E eu me pergunto também às vezes onde foi parar a minha coragem. Eu lembro que a Daniele, antes da faculdade, era uma pessoa, e a Daniele pós-faculdade é uma pessoa totalmente diferente. Eu amava escrever. Nossa, era tão simples quanto respirar. E depois da faculdade, com todos os moldes, eu fiz faculdade de jornalismo, sou jornalista formada, eu sinto que eu fico com receio de quando eu vou escrever, e é muito difícil para mim escrever hoje em dia. Assim como é para eu criar roteiro e falar de coisas que me interessam além da viagem. Parece que a minha vida só se baseia nisso, mas não é. Mas ao mesmo tempo eu também não consigo sair disso. É muito, nossa, é muito surreal. E o vídeo que eu vi essa semana que me deu um, cara, é isso, foi justamente falando sobre nicho. Que a gente não precisa ter essa preocupação de seguir um nicho, né? Um assunto específico para o canal. E a menina do vídeo estava explicando isso. Por que que a gente se apega tanto a uma coisa que a gente nem sabe de onde veio, quem foi que criou, é uma regra, por que que a gente tem que caber nessas caixinhas, né? Ah, eu gosto de viajar, eu tenho que fazer vídeo sobre viagem e não saio dessa caixinha de viagem. É como se eu não conseguisse pensar, formular pensamentos, opiniões ou trazer outras informações que talvez também caibam nesse espaço que é o meu espaço, né, o meu diário de viagens. Por que que a gente precisa falar de só uma coisa, né? Virar uma referência. Ah, eu sou a menina que viaja e fala de Suécia. Mas será que eu sou só isso? Será que eu quero me representar somente como isso? Será que eu não penso, eu não tenho outros interesses? E eu tenho vários interesses, às vezes um não tem nada a ver com o outro, e eu sinto muito falta de compartilhar isso. Aí, voltando no vídeo que a menina tava falando, a gente fica com medo, né, das críticas, se vai ter rejeição, se as pessoas vão parar de assistir, né, as pessoas que já te assistem. E ela colocou um ponto muito importante. Talvez as pessoas que estejam te seguindo não tenham nada a ver com você. Elas só têm curiosidade de ver alguma coisa sobre viagem. E justamente a gente precisa abrir esse leque de nichos e interesses diferentes para atrair pessoas que pensam como a gente. E isso vai criar um sistema muito mais bacana de compartilhar as coisas. Eu não tenho tantos comentários assim na maioria dos meus vídeos. Quando tem, geralmente são as mesmas pessoas. Então eu não criei essa rede. Seria legal ter. Eu gosto de conversar sobre determinadas coisas, mas eu sei que não cabe aqui. Mas agora vai ter que caber, porque já não cabe mais na minha cabeça. É muito explorar isso sem medo. Contra a crítica, ai, gente, eu já recebi cada comentário horroroso que eu tive que apagar, porque além de ser ofensivo, falava mais do que a pessoa estava sentindo ali em relação a mim
do que sobre o que era o vídeo, que foi um vídeo que eu fiz de Curitiba. Vieram os curitibanos em peso criticar duas falas minhas que não tinha nada a ver com Curitiba. Inclusive, eu sou uma das únicas pessoas que foi para Curitiba que eu conheço que foi bem tratada em todos os lugares que eu fui. Mas a pessoa interpreta o vídeo da forma como ela quer e falou umas besteiras, eu acabei apagando. Por um tempo eu deixei esse vídeo invisível, ele tá lá de novo. E na boa, a pessoa que assiste o vídeo sobre a própria cidade, pra mim é meio psicopata. É tipo eu assistir vídeos sobre Guarulhos. Não faz sentido nenhum. Apesar de Guarulhos não ser uma cidade turística, mas não faz o menor sentido eu assistir o vídeo de uma pessoa que veio visitar a cidade, que tem uma perspectiva e um olhar totalmente diferente do meu, que sou nascida e criada em Guarulhos. A mesma coisa, a pessoa de Curitiba, mas parece que ficaram incomodados com o comentário que eu fiz, que não tinha nada a ver com os curitibanos, mas com o Brasil em geral e como nós tratamos os animais. E uma outra moça falou que ela não foi com a minha cara. E eu vou fazer o quê? Às vezes tem comentário que eu fico, nossa, essa pessoa não prestou atenção no que eu falei no vídeo, mas eu respondo do mesmo jeito, tento ser educada. Ou quando eu tô sem paciência e eu vejo que a pessoa fez um comentário querendo me diminuir, querendo diminuir o meu conhecimento, eu só coloco lá, muito obrigada por compartilhar a sua opinião. E é isso. Aconteceram em poucos vídeos, mas a maioria dos comentários ofensivos eu tirei. Os que eu não gostei, ou eu não respondi, ou eu respondi, obrigada por compartilhar a sua informação, ou eu expliquei novamente o que eu tinha falado no vídeo. Faz tempo que isso não acontece, na verdade. O último foi o vídeo da imigração de Londres, que o cara falou que era mentira. Ah, teve o folheto de guerra da Suécia, que o cara falou que eu não sabia de nada. Eu estava na Suécia, eu estava conversando com suecos, nada de folheto de guerra. É algo que eles atualizam de tempos em tempos. Eles atualizaram por conta da última pandemia. E é tipo um manual, né? Em caso de desastre, o que você tem que fazer. E a partir daí eu comecei a me questionar. Bom, eu não me importo muito. Se a pessoa gostar, beleza. Se a pessoa não gostar, se ela falar alguma coisa que eu achar que, eu não quero ler isso, é só apagar o comentário, gente. É pra isso que existe a opção excluir. E aí eu fico pensando, né? Será que eu também não tô achando que eu tenho relevância demais para achar que as pessoas vão vir aqui assistir e ficar debatendo comigo coisas, questionando o que eu tô falando? E aí eu percebi que eu deixava passar várias ideias legais de vídeo porque eu ficava pensando demais no que as outras pessoas vão pensar. E na maioria das vezes as pessoas só estão vivendo a vida delas. Quando chega a notificação que alguém comentou, eu já fico, ai minha nossa, o que a pessoa escreveu? E não tem nada demais, é só um comentário, né? E editar esse vídeo vai ser um desafio. Colocar tudo em ordem, se é que tem alguma ordem, porque na minha cabeça nada tá em ordem. Ano que vem eu viajo. Vou passar em 2 lugares diferentes. Não, vou passar em 3 lugares diferentes, em 3 países, antes de chegar na Suécia. 2 cidades eu já conheço e uma vai ser a primeira vez. Tantos assuntos na minha cabeça. Eu comecei a ler um livro e, assim, é bizarro a história do mundo, né? A história dos países, dos continentes. E no livro o cara conta que os europeus comiam múmias do Egito. E aí eu falei, não, mas sim, eu quero muito fazer esse vídeo. Mas depois a gente pensa, né? Nossa, a Europa, né? O velho continente, eles são tão desenvolvidos, eles são tão avançados, mas os caras estavam comendo múmia. Será que é por isso que os museus desses países têm muito sarcófago, tem muita coisa do Egito? E se você chegou até o final, muito obrigada por ter ficado nessa conversa de maluca que eu tive comigo mesma, comigo e com a minha câmera. E agora eu vou gravar sim os vídeos. Ai, acabou a bateria da minha luz. Peraí, vai ficar escuro. Vai piorar as minhas olheiras. Deixa eu ligar aqui. Esqueci. Aqui. Era essa? Não me lembro. Já me perdi. Mas então, a partir de agora, eu vou tentar fazer todos os vídeos que vem na minha cabeça. E assim, eu já devo ter uma lista com os 20 vídeos que eu quero fazer, de coisas que eu pensei, coisas que eu descobri, informação, notícia, curiosidade.
Pra mim, por enquanto, o ápice é esse dos europeus que roubavam múmias no Egito pra comer. E o motivo. Então a gente se vê no próximo vídeo com mais alguma loucura que sai da minha cabeça.